Amém? Todos encontraram? Diz assim: mas e os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Amém? Agora abra comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. E depois da leitura eu queria pedir que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos explorar um pouco mais desse texto no decorrer da mensagem, tá bom? Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Escutando algumas Bíblias folhear, vou esperar. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 15, 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém? Pode tomar o seu assento. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, né? Os irmãos têm visto que a gente tem gostado de adotar essa metodologia de cada mês trazer uma série diferente e manter uma linha de raciocínio ao longo desse mês, né? Então, no mês passado a gente falou de geração em geração e falamos sobre como nós vamos cuidar melhor das crianças, adolescentes, jovens, dos idosos. E encerramos a série falando sobre como cuidar de si mesmo. Hoje nós vamos começar uma série que se chama Na Trilha da Fé, né? E o objetivo é falar sobre como ingressar na trilha da fé. E o objetivo nosso é falar sobre maturidade espiritual. E se na vida biológica a gente consegue olhar para uma pessoa e falar assim, aquele ali é um adolescente, aquele é um adulto, na maturidade espiritual não é tão simples assim. Por quê? Por que eu digo isso? Alguém fecha as portas laterais, por favor? Está um pouquinho atrapalhando aqui. Tá? Por que eu digo isso? A gente vê pessoas que nasceram e foram criadas na igreja, mas que demonstram ser imaturas. Agora, a gente vê também pessoas que nasceram ontem, mas que hoje já estão frutificando. Já estão mostrando a sua maturidade, produzindo frutos. Certo? Então, se o objetivo é falar de como entrar na trilha, a gente entende que a pessoa está do lado de fora. Ou a gente entende que alguém está do lado de fora. Não é mesmo? E como é que a gente vai entender quem está de dentro, quem está fora, né? Tem uma música engraçada, né, que chama Festa de Crente, né? Ela diz que quem está fora quer entrar, quem está dentro não sai mais, quem está fora quer entrar. E a trilha da fé é mais ou menos isso. A ideia é que quem está dentro não quer mais sair e quem está fora quer entrar. Mas como é que a gente define isso? Como é que a gente discerne isso? Então, Ezequiel 47, versículo 11, vai dizer assim, né? Os charcos e os pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Ezequiel 47 vai falar do rio da vida. Você já deve ter lido esse texto, senão eu aconselho muito que você leia. E o profeta vai falar de um rio que vai crescendo em profundidade. E onde esse rio vai passando, coisas maravilhosas vão acontecendo, tudo vai transformando. A gente cantou agora sobre isso, né? Por onde esse rio passar, tudo vai ser transformado, tudo vai ser novo. O texto diz que as árvores que são tocadas por esse rio são árvores frutíferas, são árvores frondosas, belas. O texto vai dizer que os rios possuem peixes incontáveis, né? E o texto vai dizer que até o Mar Morto, que tem esse nome justamente porque não tem vida, passa a ter vida quando é tocado pelo rio. Forte. Só que o texto diz que os charcos, os pântanos não ficarão saudáveis. Nada acontece com charco e pântano. E sabe por que nada acontece com charco e pântano? Porque eles estão do lado de fora do rio. E quem está do lado de fora pode até ver algumas coisas acontecerem, mas são meros espectadores. São pessoas que testemunham só aquilo que viram, mas não aquilo que viveram. Talvez, sabe aquela pessoa que você diz assim, nossa, né?
fulano diz que gosta de Jesus. Ele só não aceitou Jesus ainda, só não entregou a vida para Jesus. Aquela pessoa que você disse que tem gente que até frequenta a igreja, ele só não faz parte da igreja. Sabe, tem gente que vai dizer que não, a fulano tem uma vida correta, ela só não tem Jesus. Pois bem, são charcos e pântanos. São pessoas que estão assistindo transformação de outros, mas não estão sendo alcançados. Talvez algum dia você já ouviu alguém dizer assim, nossa, fulano é tão correto, só falta Jesus para ele. Não, então só falta tudo. Só falta tudo. Então, eu vou dizer assim, fulano até parece ser crente, porque ele possui uma vida exemplar. Só que não basta parecer ser, meus irmãos. Sabe, os salvos não são aqueles que parecem, mas aqueles que creem e por isso são transformados de dentro para fora. Percebe? Então, um conceito técnico que a gente vê de igreja vem da palavra eclésia, ou eclesia, lá do grego, que significa chamados para fora, certo? Você já deve ter ouvido esse termo em algum lugar. Mas é chamado para fora do quê? Chamado para fora do mundo. E para sair do mundo tem que entrar no templo? Não necessariamente. Porque a gente confunde muito igreja com prédio, ao invés de pessoas. Veja bem, para sair do mundo só existe uma porta, não é aquela ali, viu? Para sair do mundo existe uma porta que se chama Jesus Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? E ao entrar nessa porta, você encontra outras pessoas que também passaram por ela e que se esforçam em ter uma vida de santidade, ao mesmo tempo que anunciam o quão maravilhoso é servir a Jesus. A união dessas pessoas é o que a gente chama de igreja. Perceba? Não se trata de um espaço físico, mas da companhia na caminhada. Então, se nós formos voltar aqui ao termo trilha, nós entendemos que a igreja não é a trilha. A igreja é a companhia ao longo da trilha. Percebe? Amém? Glória a Deus. Você quer dar uma olhada ao redor e ver a companhia que você tem na trilha? Amém? Olha que benção. Ô, glória. Você não está sozinho na trilha, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Então, veja bem. Nós entendemos que quem entra na trilha são as pessoas que querem manter um contato com o rio. São as pessoas que querem continuar sendo transformadas. São as pessoas que querem ser renovadas. São as pessoas que querem ser fortalecidas. São as pessoas que um dia deixaram de ser charco e pântano para nunca mais voltar a ser. Amém? Glória a Deus. Então, nosso interesse é revelar Jesus ao mundo. E esse interesse possui pelo menos dois motivos. O primeiro motivo que a gente faz questão de mostrar para todo mundo, existe uma trilha, existe um rio de vida, existe um Deus que salva, que transforma. A gente faz isso, sabe por quê? Primeiramente, porque Deus mandou. E de pregar o evangelho, e de fazer testemunhas, e de fazer discípulos. Então, Jesus mandou a gente pregar, amém, irmãos? E o segundo motivo, eu diria que é um motivo empírico. Deus é bom demais para a gente querer guardar só para a gente, né? Jesus é bom demais para a gente falar assim, eu quero Jesus só para mim. Mas a gente quer compartilhar com todo mundo que está ao nosso redor. A gente quer falar assim, olha só, tem um negócio que mudou a minha vida, tem uma pessoa que mudou a minha vida, essa pessoa é Jesus. E se você não conhece, você precisa conhecer. Você precisa se relacionar com Ele. Porque o dia que você fizer isso, tudo será diferente. Amém? Então, o meu objetivo hoje é dizer para você que está fora, se é que tem alguém fora aqui, para você que talvez está me assistindo pela transmissão, você é muito bem-vindo na comunidade de fé que nós chamamos de igreja. E quando eu digo que você é bem-vindo na igreja, eu não estou falando de Assembleia de Deus, do Dom Pedro II.
Mas eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, o que os teólogos chamar de igreja invisível, que é a igreja onde todos aqueles que creem fazem parte. Eu faço parte da igreja invisível, você também? Amém? Glória a Deus. Aleluia. É dessa igreja, irmãos, que nós precisamos falar. É claro que, mesmo que de uma maneira involuntária, nós vamos mostrá-la através da igreja visível. Da igreja que tem prédio, da igreja que tem parede, da igreja que tem estrutura física. E o objetivo de toda instituição, de toda igreja é, ou deveria ser, apresentar os princípios da igreja invisível, da igreja de Jesus. Portanto, as interpretações, linhas teológicas podem ser diferentes, mas o principal permanece: Jesus Cristo. Porque dele, por ele e a ele são todas as coisas. Então, no final das contas, o que importa é se a verdade de Jesus Cristo está sendo anunciada, amém? Pode ter algumas variaçõezinhas aí, mas uma não pode deixar de existir. Uma verdade não pode deixar de existir. A verdade que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo transforma. Amém? Então nós adoramos a Ele, nós reunimos em nome dEle, nós vivemos para Ele, pensando no dia que verdadeiramente estaremos com Ele para sempre. Ô glória! E se o objetivo é tão nobre, não faz sentido nenhum deixar alguém de fora, não é mesmo? Que negócio que é bom, você quer mandar para todo mundo, né? Olha só, a picanha está de promoção. Ô, glória! Olha só, aquele livro que você queria está de graça, você viu? Olha, tá no seu... Você quer contar para todo mundo. E a gente não quer deixar ninguém de fora. E aí que entra o assunto que eu queria falar com você nessa noite. Dá de novo uma olhadinha ao redor aí, vai. Olha, que benção. Olha que tanto de gente bonita aqui na igreja. Ô, glória. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Está faltando alguém? Hein? O que você acha? Então vamos voltar para... Agora vamos para os achados e perdidos da Bíblia. Você sabe onde ficam os achados e perdidos da Bíblia? Lucas 15. Lucas 15 tem os achados e perdidos. Por que ele tem esse apelido? Porque aqui, irmãos, tem um monte de coisa que se perde e se acha aqui. Nós temos 3 parábolas. Na primeira parábola, uma ovelha se perde. Depois, na segunda parábola, uma moeda é perdida. E na terceira parábola, a gente tem um filho perdido. Ou será que a gente tem 2? Daqui a pouquinho a gente responde. Tá? Então, vamos para o início do texto. Lucas 15, 1 e 2. Vamos lá? Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja bem, o que nem todo mundo sabe é que essas parábolas, elas são contadas na perspectiva do público que está assistindo. Se você não prestar atenção nesses 2 versículos, você não vai entender as 3 parábolas. Porque esses 2 versículos são as chaves de interpretação. Né? Terça-feira a gente vai falar mais de interpretação aqui na igreja, mas hoje, presta atenção, isso aqui é uma chave. Se você entender os 2 versículos, você vai começar a entender a parábola. Então, para entender esses versículos, a gente precisa saber quem está aqui. Quem são os públicos, vamos lá? Então, nós temos aqui primeiro publicanos. Quem são os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Sabe? Eles eram judeus que trabalhavam para os romanos. Então, os judeus chamavam eles de traíra. Os judeus chamavam eles de vendidos. Os judeus eram revoltados com os publicanos. Eles só não chamavam ele de Judas, porque Judas ainda não tinha essa fama. Então, esses eram os publicanos. Sabe, eles eram alguém que era sinônimo de corrupção. Se a gente fosse usar nos dias de hoje, chamar alguém de publicano seria chamar alguém de político corrupto. Sabe, era mais ou menos a mesma moral e a mesma grana, eu diria. Então, os publicanos eram esses. E aí vem pecadores. E o que vem a ser pecadores? Pode ser
uma redundância a respeito dos publicanos. Né? Tem gente que fala político corrupto é pleonasmo, mas não é. Nós cremos que existe político honesto, amém? Glória a Deus. Nós oramos por isso, inclusive. Né? Mas pecadores aqui tem a ver, sim, com os publicanos, mas pode ter a ver também, sabe o quê? Com aquelas pessoas que a gente fala assim, o pessoal do mundo. O pessoal lá do lado de fora. O pessoal que não está na trilha. O pessoal que, no fim de semana, eles não querem ir na igreja. É o pessoal que não ora, não lê Bíblia, não sabe o que é um jejum. Aquele pessoal que é imoral, tem a conversa imoral, tem uma vida imoral, gosta de ir num barzinho, gosta de ir num prostíbulo, tem uma vida desregrada. Esses seriam os pecadores. Amém? Pelo menos nessa referência aqui. Aí depois vemos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os religiosos. Era o pessoal que conhecia as Escrituras e era zeloso por elas. Só que eles acrescentavam algumas tradições que não estavam nas Escrituras. Algumas tradições morais, algumas tradições... um certo preciosismo. Vocês vão ver eles querendo exigir de Jesus algumas coisas que você não vai achar no Pentateuco. Certo? Então, eles levavam muito a sério aquele negócio de olho por olho, dente por dente. Então, era um pessoal brabo. Era um pessoal muito zeloso. E quem eram os escribas? Os escribas eram o pessoal, os mestres da lei. Era o pessoal que trabalhava copiando a lei, sabe? E eles também entendiam muito dela, porque era o ofício deles. E aí os escribas, muitas vezes copiando, né, o Pentateuco, copiando os históricos dos profetas, eles aproveitavam da posição para também escrever algumas coisas lá que não eram inspiradas por Deus. Algumas tradições. Então, e depois eles queriam cobrar as pessoas a respeito dessas tradições que foram escritas por eles. Amém? Então você já entendeu quem são os atores? Então vamos contextualizar para ficar bem facinho agora. Olha só. Imagine Jesus conversando numa rodinha. Aí você vê na rodinha, tem político, tem pessoa do mundo. Aí passa alguém que gostasse de frequentar um bar, né? Vamos lá. Aí passa os crentes indo para a igreja. Então indo lá bater o cartão. Aí eles olham e falam, Jesus está ali mesmo, conversando com aquele pessoal. É sério que Jesus está ali? Como é que você acha que os religiosos iam olhar para essa cena? Pastor, não faço a mínima ideia. Então deixa eu facilitar um pouquinho. Imagina que você está vindo para a igreja, aí você vê o pastor sentado num bar lá. Eita. Será que o pastor está evangelizando? Ou será que o pastor está sentado na roda dos escarnecedores? Seja sincero, o que vocês acham que era? Era mais ou menos o que estava acontecendo ali, gente. Jesus estava numa situação em que os fariseus e os escribas disseram, que coisa estranha. Ele não fala que é homem de Deus. Ele não fala que é rabi, que é mestre. O que ele está fazendo ali? E nesse inteirinho, o mestre conta 3 histórias. E em todas as histórias ele fala dos fariseus e dos escribas. Só que eles não são protagonistas. Vamos ver as histórias? Vamos lá, versículo 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O homem tinha 100 ovelhas e só uma se perde. O que ele faz? Vai atrás da ovelha perdida. Provavelmente deixa as 99 em segurança. Talvez deixa lá com um dos pastores ajudantes. O fato é que ele está indo atrás do prejuízo. Ele vai, ele procura e aí ele acha a ovelha, provavelmente ferida. Porque se teve que colocar no ombro, talvez não estava lá tão bem. Aí ele pega a ovelha, coloca no ombro e leva para casa. Feliz da vida. E aí ele resolve dar uma festa. Para comemorar que ele conseguiu trazer aquela ovelha de volta. Nesse texto, Jesus está dizendo o seguinte, 99
não é 100. Está faltando uma. E eu fiz agora um exercício com vocês, né? Dá uma olhadinha em volta. Será que está faltando alguém? Será que está faltando pelo menos um? Será que alguém da sua família podia estar aqui hoje? Será que algum colega seu lá do trabalho podia estar aqui hoje? Será que está faltando um? Se 1% que deveria estar aqui não está, tem alguma coisa errada. Alguém precisa ir atrás. Alguém precisa assumir responsabilidade. Alguém precisa correr riscos. E enquanto Jesus está indo atrás das ovelhas perdidas, como os publicanos e os pecadores, os fariseus e os escribas estão de braço cruzando, olha lá onde ele está indo. O que ele está fazendo? Talvez os publicanos, os fariseus e os escribas fossem assim, sabe? Se tem 99 aqui, vamos comemorar as 99. Essa uma que se dane. Quem mandou ela fugir? Ovelha rebelde. Merece que Deus pese a mão nela. Merece que um lobo venha e come. Quantas vezes a gente já pensou assim? Não, foi ele que quis ir. Foi ela que se rebelou. Ela não é minha filha, eu não tenho responsabilidade. Eu não sou dono de ninguém. Eu sou dono do meu nariz. Quantas vezes nós nos comportamos assim, irmãos? E se algum desses pensamentos já passou pela sua cabeça, sinto informar. Você agiu como um fariseu. Agora, se algum dia você já chegou na igreja e falou assim, ué, fulano está sumido. O que aconteceu com ele? Ou talvez você olhou, mas cadê aquele irmão que sentava sempre naquele lugar ali? Ah, acho que vou mandar uma mensagem para ele. Sabe? Talvez você está na rede social e viu lá uma ovelhinha longe. Aí você tem duas reações possíveis. Uma é escandalizar, falar assim, eu sabia que não era ovelha. Sabia que era lobo. Ou você tem que falar assim, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Olha lá, está longe. Ó Senhor, me ajuda a trazê-la de volta. E aí, se você se comportou assim, aí você começou a entender quais são os valores do rei. Jesus deixa entender que ele precisava ir atrás dos publicanos, dos pecadores, porque os fariseus e escribas estavam ocupados demais, produzindo provas para apedrejar eles. Jesus sabia que o pai ficava muito feliz em ter 99 em segurança, mas fazia festa quando uma das que tinha ido embora voltava para casa. Você entende isso, meu irmão? Deus não está te chamando para ser juiz, tá bom? Fulano é crente, fulano não é. Não, Deus não te chamou para esse lugar. Deus também não te chamou para ser advogado, nem dele, nem dos outros. Ficar dando justificativa, ficar, sabe, defendendo. Não, Jesus não chamou isso. Jesus te chamou para ser testemunha. E a testemunha, sabe o que ela faz? Ela conta o que viu. Ela conta a sua experiência. Ela conta o que aconteceu com ela. A sua perspectiva. Ele está chamando a gente para ser testemunha, sabe por quê? Para que as ovelhas que estão presas deixem de ser presas. As ovelhas que estão à beira da morte sejam salvas. Para a glória de Deus. Você tem feito isso? Tem compartilhado o que Deus fez na sua vida? É nesse compartilhar que as pessoas que estão ao seu redor vão conhecer o Supremo Pastor. Vão se reencontrar com Ele. Vão ser estimuladas, incentivadas a estar com Ele. Quer ver? Ontem eu mandei uma mensagem para todo mundo na lista de transmissão. Falei assim, chama alguém descrente para a igreja amanhã. Quantos de nós falhamos nessa missão? Quantos de nós agimos como fariseus e escribas? Ao invés de agir como o pastor compassivo, como testemunha de Jesus. Percebe o quanto isso é grave? Com essa parábola, os fariseus e escribas podem não ter entendido bem. Então Jesus vem com a ilustração número 2, a parábola da moeda perdida.
Vamos ver? Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, na segunda parábola, Jesus falou: vamos parar de falar de bicho agora. Vamos falar de dinheiro. Ou melhor, vamos falar de valor. Né? Vamos falar de algo que é palpável, que é algo que está na realidade de todo mundo. Né? Talvez nem todos fossem pastor, mas todo mundo tinha dracma, todo mundo precisava de dinheiro. Né? Quando eu vou abastecer meu carro, eu não faço oração para o frentista, eu tenho que entregar um dinheiro, ou cartão de crédito, ou fazer um Pix. Né? Quando eu encho o carrinho de mercado lá, irmão, não adianta, eu sou pastor. E aí, cadê o dinheiro? Não resolve. Então todo mundo precisa de dinheiro. Todo mundo usa dinheiro. Todo mundo trabalha por causa de dinheiro, não é isso? Então Jesus resolveu falar sobre isso. E a mulher tinha 10 dracmas. E fala assim, dracma, às vezes você não entende o que é uma dracma. Cada dracma valia um denário. Fala assim, não adiantou nada, continuo sem saber o que é um denário. Então deixa eu facilitar. Pega o seu salário. Pegou o seu salário? Aí se você podia ser maior, pastor, mas pega o seu salário de hoje. Divide pela quantidade de dia que você trabalha. Então vamos fazer algo. Se você ganha 3 mil e trabalha 20 dias por mês, 3 mil dividido por 20 dá R$150. Então o seu denário custa R$150, tá bom? Tem alguns aqui com os denários maior, tem alguns com os denários menor. Tem uns olhando e falando assim, bem que meu denário podia ser o dobro, né, pastor? Vamos lá. Então aquela mulher perdeu esse valor aí que você fez a conta agora, tá bom? Aí você fala assim, ó, pastor, esse valor aí é suficiente para a gente ir atrás. Você fala assim, eu preciso achar. Mas não é suficiente para eu perder o gosto de viver. Fala assim, eu perdi R$150, não quero viver. Não, também não é para tanto. Certo? Só que é possível que aquela moeda tivesse um valor sentimental. Como assim? Alguns estudiosos vão dizer que 10 dracmas, elas compunham um colar que uma jovem que estava comprometida em casamento, ou seja, estava noiva, usava. Então, perder uma dracma seria como se perder o anel de noivado ou aliança de compromisso. Pastor, então já começou a ter mais valor. Outros vão dizer que, na verdade, as 10 dracmas, elas eram uma tiara, né, uma grinalda da noiva. Então, se perdesse uma, desmontava a grinalda. Pastor, agora o senhor já está falando já de um acessório do casamento, né? Então, não importa se a gente está falando de um dia de salário, se a gente está falando de colar, de compromisso ou de acessório do casamento. O fato é que aquela perca tinha um valor. Percebe? O objetivo aqui é entender que havia um valor que foi perdido. Então, justamente por isso, aquela mulher se esforça. Ela faz faxina, ela se vira até ela achar a bendita moeda. E depois de achar, ela chama as amigas e fala, vamos festejar. Porque eu achei minha moedinha que estava perdida. E Jesus, então, conclui dizendo, e eu afirmo a vocês, que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora vamos voltar aos personagens reais. Por que eu digo reais? Porque essas parábolas podem até parecer legal, né? Bonita, viva, mas é parábola. Era a história que Jesus contou. Né? Não queira chegar no céu e falar assim, cadê a mulher da dracma perdida? Ela não está lá. Ela é fictícia. Mas o pessoal que está ouvindo a parábola é real. Os publicanos, os pecadores, os fariseus, os escribas são reais. E qual que é o objetivo de Jesus a contar essa parábola? É dizer que os publicanos e pecadores têm o mesmo valor dos fariseus e dos escribas. Percebe? Toda alma tem valor. Você já lembra daquela canção que a gente cantava algumas décadas atrás? Você tem um valor, Espírito Santo. Não, você tem um valor, meu irmão. Todos nós temos um valor. E sabe qual que é o seu valor? Sabe quanto lhe custou a sua salvação?
o sangue de Jesus Cristo. Sabe por que é importante a gente perceber isso? Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que ainda não confessaram Jesus como único e suficiente Salvador, olhamos assim, ó, tadinho, olha lá, um miserável, pecador, como se nós também não fôssemos miseráveis, pecadores. Sabe? A gente olha com um olhar de superioridade. A gente olha como se a gente tivesse um motivo para tirar onda. Mas veja bem, Jesus morreu por você, meu irmão, glória a Deus. Mas Jesus morreu também pro seu vizinho lá, chato. Jesus morreu também pela sua tia fofoqueira. Jesus morreu pelo seu amigo depressivo. Jesus morreu, sabe, por seu conhecido mentiroso. Jesus morreu por todos nós. Todos nós temos o mesmo valor diante dele. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu pelos fariseus, pelos escribas, mas também pelos publicanos e pecadores. Jesus morreu por quem está aqui dentro, mas Jesus morreu também por quem está lá fora. Percebe isso? Percebe tanto que isso é forte? E será que os publicanos, será que os fariseus e escribas entenderam agora? Jesus não queria deixar na dúvida, então ele conta a terceira e última história. E agora está do versículo 11 até o versículo 32, é uma história maior, não vou ler aqui não, mas você sabe o que aconteceu. Jesus agora para de falar de bicho, para de falar de dinheiro, e agora ele vai falar de pessoas. Vai falar de gente. Ele talvez fosse assim, vocês querem que eu desenhe, né? Vocês entenderam o que é que eu desenho? Então agora Jesus está desenhando mesmo. Agora ele está falando assim, agora se vocês não entenderem agora, não tem como vocês entenderem mais não. E ele começa falando de um filho que pediu a herança para o pai, recebeu a herança e foi embora. E os fariseus e os escribas já devem ter se mordido de raiva, assim, que espécie de filho quer herança com o pai vivo? Que moleque mais sem vergonha. Assim, ele queria fazer isso, era como desejar a morte do pai. Era como se esse pai, já que o senhor não vai morrer mesmo, o senhor podia me dar a herança logo, senão eu não vou ter tempo para aproveitar, não. É provável que um fariseu, cutucando um escriba, falou assim, ó, tá falando dos vendidos lá. Quem é que vende o pai assim? Coisa de publicano. Coisa de cobrador de imposto. E é verdade que Jesus provavelmente estava falando dos publicanos, sim, pode ser. Só que no desenrolar da história, o vendido se arrepende. E o motivo é plausível, acabou, a fonte secou. Né? Já viu que tem um pessoal que só vai para a igreja quando está sofrendo? Quando está tudo bem, está se esbaldando lá fora. Adoeci, vou para a igreja. Estou endividado, vou para a igreja. Estou doente. Então, o vendido, né? O publicano, o filho mais novo, volta para casa. Implora o perdão do pai e é recebido com honras, com festa. Aí os fariseus falam assim, aí já é demais. A gente festejar um animal irracional que sumiu e a gente achou? Ok. A gente festejar agora um valor que se perdeu e a gente aí encontrou de volta? Ok. Mas agora festejar a volta de um rebelde, aí já é demais. Aí eu não dou conta, aí eu saio do espírito mesmo. Ai, ai. Ele não merece tanto. E é bem nessa hora que Jesus coloca o irmão mais velho em cena. E a reação dele ilustra muito bem a visão dos fariseus e dos escribas. Jesus dá o checkmate. Mostra que o filho mais velho
estava tão perdido como aquele que se foi, como aquele que foi embora. Veja bem, vamos pensar no irmão que ficou? Se o pai tinha 2 filhos, ele deu a herança para o outro, o que sobrou é de quem? Do irmão mais velho. Ele já era dono de tudo e estava com ciúme de quem não tinha nada, a não ser o amor do pai. Já viu? A gente tem Jesus e está com ciúme de quem está na miséria. Está com ciúme de quem tem prazeres, tem... Está com inveja de quem está indo para o inferno. Tim Keller, no livro O Deus Pródigo, talvez tenha chegado ao X da questão aqui. Com essa parábola, ele diz que Jesus não estava simplesmente mostrando o que não fazer, mas ele está mostrando um cenário que depois as pessoas iam entender. Era verdade que o filho mais novo era rebelde. E, por conta da sua rebeldia, ele se afastara do seu pai. Mas então, o filho mais velho, Jesus, tem uma postura diferente. Ele vai em busca do seu irmão mais novo. Ele vai em busca da redenção. Ele vai em busca da salvação do irmão mais novo. Ele se sacrifica por ele, se entregando numa cruz. E sabe de uma coisa? Todos nós somos o irmão rebelde. Todos nós somos o filho mais novo. Todos nós temos um resquício de rebeldia, de egoísmo. Sabe-se lá o que mais? Nós somos ímpios por natureza. E nós deveríamos estar longe do Pai. E sabe por que a gente não está? Porque o nosso irmão mais velho foi atrás da gente. Porque Jesus foi nos buscar. Jesus foi nos livrar do fogo do inferno. Jesus se sacrificou por mim e por você. É por causa de Jesus que nós temos acesso ao Pai. E é por causa disso que nós podemos entrar na casa. Nós podemos ingressar na trilha da fé. Então, sabe, durante as parábolas recontadas, com quem ou com que você mais se identificou? Talvez você tenha se identificado com um pastor que vai atrás da ovelha, né? Ou com a mulher que está procurando a moeda perdida. Mas não é disso que se trata. Se a gente for pensar bem a respeito, faz muito mais sentido a gente ter sido a ovelha que precisou ser buscada. Faz muito mais sentido a gente ser a moeda que se perdeu. Faz muito mais sentido a gente ser ou o filho que estava perdido e foi, ou o filho que estava perdido dentro de casa. Quantas pessoas nunca saíram da igreja, mas estão perdidas dentro da igreja? Não entenderam ainda o que é viver o amor do Pai. Não entenderam ainda o que é viver para Jesus. Então, talvez eu e você sejam um desses filhos. Todavia, nós fomos encontrados e convidados para uma grande festa. Você já entrou em casa, amém? A casa é sua. Você pode ingressar ainda hoje na trilha da fé. Ou será que você está ocupado demais, olhando para quem está lá dentro ou para quem está lá fora? Sabe, não nos cabe a nós fazer esse tipo de avaliação. No fim das contas, o Senhor não quer chamar a gente de publicano nem de pecador. Mas Ele também não quer chamar a gente de fariseu nem de escriba. O Senhor quer chamar eu e você de filho. De filho amado. Sabe? E Ele espera que nós estejamos prontos para chamar Ele de Pai. Sabe? E nós mostraremos que nós estaremos prontos quando nós confessarmos o Filho
nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. Feito isso, automaticamente nós receberemos uma quantidade incontáveis de irmãos que vão ter, sim, defeitos, porque são igual nós, pecadores. Às vezes esses irmãos nossos vão querer dar trabalho, gente. Ele vai querer sair da trilha. Às vezes ele vai ficar olhando para o lado de fora. Às vezes ele vai ficar questionando quem está dentro. Mas você vai falar assim, ó, vem cá. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para o irmão mais velho. E vamos imitar o exemplo dele, porque é isso que importa. Porque ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. E então, nós vamos seguir nessa trilha, procurando andar o mais próximo possível de Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus seja demonstrado na vida de cada filho que ingressou na trilha da fé, como eu e você. Amém? Vamos ficar de pé? Hoje eu tenho 2 convites aqui para fazer. Nessa série, em cada reunião, a gente vai ser desafiado a dar um passo à frente. Sabe? E o primeiro passo que eu queria compartilhar nessa noite é com você que está do lado de fora da trilha. Com você que não se sente parte da igreja, com você que não se sente parte da família. Com você que talvez chegou aqui e falou assim, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Com você que talvez até tenha vindo, mas ainda não fez a sua confissão de fé. Então eu queria convidar você nessa manhã. Você que quer entregar a sua vida para Jesus de uma vez por todas. Você que quer talvez voltar para a casa do Pai. Você que quer se aproximar ou se reaproximar do Senhor Jesus nessa manhã. Se essa é a sua condição, eu queria que você levantasse a sua mão, eu queria orar por você. Tem alguém para Jesus nessa manhã? Tem alguém querendo voltar para a casa do Pai nessa manhã? Não. Glória a Deus que todos estão em casa. Que todos estão em família, que todos estão dentro da trilha. Mas eu preciso fazer um segundo convite. Eu diria que esse segundo convite é se chama redenção do irmão mais velho. O que o irmão mais velho precisa fazer? Ele precisa ir atrás dos irmãos que estão lá fora. Ele precisa entender que é responsabilidade dele pregar para os charcos e pântanos lá do trabalho dele. É responsabilidade dele ou dela falar de Jesus para os seus familiares que ainda não têm Jesus. É responsabilidade dele e dela anunciar as boas novas da salvação. E se a sua ficha caiu nessa manhã e você entende que você pode, que você vai melhorar, que você vai fazer isso com mais frequência, que você vai assumir a responsabilidade que Deus te deu, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero impor a minha mão sobre você, quero convidar os outros pastores às vezes para orar por você. Então, o grupo de louvor vai ministrar. E se você quer dar esse passo de responsabilidade, se você quer fazer esse compromisso, não comigo, não com essa igreja, mas com Jesus, de ir atrás dos irmãos mais novos, de anunciar as boas novas para os charcos e pântanos, eu queria que você viesse aqui na frente para nós orarmos por você. Amém? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando